Olá, aqui é a Giovana E aqui é o Vini. e estamos de volta para mais um capítulo. Mas antes de tudo, antes de começar a falar qual que é o nosso tema da semana, a gente queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente, né? Teve gente que assim que saiu o episódio já assistiu, já pediu o link, enfim. Então muito obrigado, né, pessoal. Amo vocês. É isso. Agradecemos. Seja bem-vindo de volta ao Página 23 Podcast. E hoje vamos explorar o fascinante e às vezes incômodo mundo dos livros que marcaram a nossa juventude e o impacto que ainda tem em nós. Vamos discutir uma questão interessante. Será que esse livro é bom mesmo ou só li em 2012? Será que estamos mesmo prontos para questionar nosso início no mundo da leitura com livros duvidosos ou ainda estamos presos à nostalgia? Além disso, em outra camada da nossa discussão, esses livros que idolatrávamos com 15 anos resistiriam à leitura crítica de hoje? Talvez o fascínio da adolescência tenha dado um brilho extra a histórias que agora soariam rasas, previsíveis ou até mesmo desinteressantes. No episódio de hoje, vamos mergulhar fundo em algumas obras que testamos os limites que consideramos aceitáveis ao longo do tempo, né? Até aquelas que nos encantam no passado, enfim. Mas sinceramente, talvez não nos prendemos tanto hoje em dia na releitura. Tem muitos livros que a gente leu antigamente, era uma maravilha. Se a gente relê hoje, fica aquela coisa assim, gente, eu gostava disso aqui. Então vamos falar um pouquinho, né? Será que essas histórias que nós lemos é realmente boa, da mesma forma que nos lembramos? Ou a gente só tá preso na nostalgia, por ser aquela história que acalentou nosso coração naquele momento? Eu acho, né, principalmente quando a gente aborda esse tema de leitura que na adolescência fazia muito sentido na nossa cabeça, e hoje não faz tanto, tem um pouco do amadurecimento, né? Tem um pouco da vida, tem um pouco das coisas que hoje a gente, os problemas dentro das histórias que geram conexão com a gente hoje é diferente um pouco do quando a gente, né, tava lá na adolescência. E eu consigo fazer muito bem essa separação, né, do que eu acho que faz sentido, né, que é aquela questão do esse livro reproduz comportamentos da época. Sim. Tipo, na minha adolescência eu pensava no mundo de uma forma, hoje eu penso de outra forma. Mas eu consigo me apegar a esses livros, tanto que o exemplo que eu trago e que eu sempre menciono, e é até difícil de recomendar esse livro para as pessoas hoje em dia, é a Cassandra Clare e o começo dela, né? Principalmente porque o começo dela, a teoria é de que era uma fanfic de Harry Potter, né? Mas até aí tudo Amigo, bem. eu fiquei sabendo isso por você, não fazia ideia. Porque assim, eu acredito, em alguns outros livros, tem algumas menções dos primeiros, enfim, ela consegue amarrar algumas pontas, né? Tanto que a gente consegue acompanhar questão de diálogo dela. Por exemplo, eu tava escutando outro dia um podcast, né? Enfim, sobre os livros dela. E aí um dos meninos comenta que tem algum momento que o Jace, que é um dos personagens, né, principais da saga, ele explica para um demônio o que é um demônio. Aí você fica, por que ele tá fazendo isso? Não faz sentido, né? Mas tipo, pra gente leitor, a primeira vez, fica assim, nossa, é isso que é, né? Que cada história, enfim, quando trata sobre algum assunto fantástico, eles têm às vezes umas mitologias diferentes, enfim, cada um desenvolve da sua forma. Mas em alguns momentos, para ele explicar o universo ou algumas questões, né, algumas situações, ficava umas coisas muito aleatórias. Depois que você relê ou, né, às vezes conversa com outras pessoas, fica, rapaz, não é verdade? Eu não tinha reparado nisso. Então acho que muito pega, igual você falou, né? Realmente, às vezes tem alguns livros que a gente leu na adolescência, que a gente tá ali na euforia, a gente tá ali por, nossa, história sobre vampiros, sobre bruxas, sobre, enfim, né, caçadores de demônios. A gente se imagina naquela história. A gente, não que hoje em dia não me imagine algumas histórias que eu leio, mesmo sendo de fantasia, mas é uma emoção diferente. A gente se imagina lá como se fosse, e se eu fosse a Claire? E se eu fosse a personagem principal? E se eu fosse lá na batalha, enfim. Né? Então a gente acaba perdendo esses detalhes. Eu acho que isso acontece muito também em livro de fantasia, porque às vezes é muito detalhes, é muita coisa acontecendo. E às vezes você perde uns contextos, enfim. Pelo menos pra mim, que às vezes eu tô lendo, mas eu esqueço que eu tô lendo. Então minha mente meio que dá uma viajadinha. Então, às vezes, tipo, quando eu reli alguns livros, indiferente se é fantasia ou não, enfim, né, ter lido na adolescência ou não,
Aí eu parei e falei, rapaz, eu não lembrava disso aqui não. Então, pega bastante. E eu sinto que é muito esse o sentimento mesmo, tipo, de quando você tá lendo na adolescência, tudo é muito deslumbrante naquela história, tudo é muito possível. Uhum. Tudo pode acontecer. Posso passar pano pra situação porque, enfim, não é o mundo real. Então, enfim, às vezes em alguns momentos, por mais que a história às vezes seja meio ruim, meio duvidosa, até hoje eu falo, tá tudo bem, é fantasia, ou, ai, tá tudo bem, é isso aqui, né? Mas não pra todas as histórias ou pra todas as situações, mas... Nessa parte da leitura, né? Quando a gente relê hoje em dia, e eu reli, né? Eu fiz Várias essa vezes, excursão né? aí, porque eu queria mesmo reler. É, eu percebi que realmente tem muitos pontos ali que hoje não fazem sentido. E não é só em questão a ter esse desprendimento ou essa separação da realidade, né? Do que é elemento fantástico daquele universo, do que faz sentido no contexto daquela história. Eu acho que é a construção mesmo, e principalmente quando a gente fala da Cassandra Clare, a Clary, né, que é a protagonista, sempre tem um poder especial. Ela sempre tem alguma coisa que vai acontecer ali no momento que ela estiver precisando e ela vai conseguir sair daquela Resolver tudo, situação. sim. Principalmente nos 3 primeiros livros, isso é muito perceptível depois quando você relê. Uhum. Porque não tem uma construção, não traz, sabe, embasamento nenhum da história, Parece do que fica bem do universo. nada, né? Não parece que Do foi aquela nada. coisa montada aos poucos. Tipo, o treinamento do herói, enfim, né? Tudo bem que a maioria das histórias do treinamento do herói passa voando, né? Não Em um tem, ano não o cara tem. consegue derrotar o vilão porque É. né, feito rápido. Mas eu sinto que realmente Aquela. não tem isso. Esse passo a passo ou essa etapa. Tipo, do nada, pá, toma aqui, uma nova Exato. runa. Vai lá, Tem faz. uma cena que é. Acho que é no terceiro livro, no começo do terceiro livro, quando eles vão pra Idris, né? Uhum. E eles vão em um horário que não é o combinado para que ela não consiga chegar lá e ela Sim. não vá, porque o Jason Uhum. não quer que ela vá. Só que ela chega lá e ela faz um portal do nada. E Não faz mesmo sentido. mencionando na história que atravessar um portal sem saber para onde você vai, você corre É um risco. perigoso. Ela se joga num portal que ela fez e ela do nada fez um portal e ela se joga no portal. Uhum. Porque assim, Então, faria sentido ela ter criado se ela tivesse tido as aulas, né, na parte de magia, runas, nananã, viu como que faz, beleza, ok, né? Até porque no primeiro livro ela já entrou no portal toda aventureira, né? Achando que era a própria Dora e vamos. Mas em alguma situação eu fico tipo, amiga, por favor, se preserva um pouquinho. Mas é por isso que eu já prefiro a trilogia de Príncipe Mecânico, enfim, esse, eu acho que esse ficou um pouco. A questão da construção, do poder da personagem, né? Eu acho que ficou algo mais. Não sei, alguma coisa que você consegue realmente acompanhar. Né? Ela tem aqueles momentos que salva tudo, óbvio, né? Personagem principal, enfim. Mas eu consegui ter uma conexão melhor com ela. Assim, é, por exemplo, tem algumas situações que eu entendo a Claire, ok, né? Ela tem poder, vamos usar. Bora, se eu tivesse também, eu faria a mesma sim. coisa. Mas e também por ser adolescente, tá? Aquela coisa mais impulsiva de, eu quero, vou fazer. Ela é uma adolescente, né? Não querendo passar pano só por questão da idade, mas, enfim, aquilo tudo era muito novo pra ela, né? Tem todo o rolê com a mãe, com o pai, irmão, enfim. Mas em algumas situações, você fica assim, amiga, vamos só sentar e conversar com um coleguinha? Que tal a gente montar um plano antes de ir lá e fazer merda? Né? Então, às Exato. vezes tem uns. É. Mas eu gosto da Claire, ela não é uma protagonista ruim. Não é uma, tipo, uma das. Tem algumas que eu olhei e fico, tipo, nossa, e se eu parasse? Queria se Mas mata. ela. Eu sinto que às vezes ela, tipo, fica, amiga, não, por favor. Mas enfim. Atravessa o portal e fique no limbo. Não é? Às vezes eu fico pensando, e se ela tivesse, né, parado em Edom? Olha que coisa louca. Ai, que delícia, ficasse por lá. Não é? Olha, é. Isso A, quem que gosta da a, Cassandra, mas se não gostasse. a trilogia da Tessa, eu não. Eu também reli, mas foi em 2022. Uhum. Então eu já
Já não lembro tanto, assim. Mas eu sei, a construção lá é bem melhor. Tem Sim. toda aquela parte chata no começo de ela sequestrada e ela sendo obrigada a usar um poder que ela não sabe que tem, ela sendo levada até o limite para conseguir utilizar aquele Mas aí poder. ela teve meio que, entre aspas, um treinamento. Entendeu? Mesmo que Exato, aquelas bruxas tem uma lá, explicação, né? né? Entendeu? Ah, ela teve poder, mas não sabe. Mas as bruxas sabiam da existência, né, de outras pessoas que puderam fazer a mesma coisa ou algo bem parecido, né? Que acho que no universo não tem ninguém que tenha o mesmo poder da Tessa. Mas ele, tipo, rolou ali alguma coisa que incentivou ela a usar, a fazer, a continuar, por mais que seja algo negativo, teve, né, uma motivação. A Claire também tem motivações para usar, mas ela não tem uma base de onde começar. Então parece que tudo surge do nada. Aí fica, não entendi de onde que veio isso. Porque assim, Exato, não ó, tem você uma pensa, construção, né? ah, é por causa do anjo. Uma outra pessoa também tem só que de anjo aí ninguém não tem vacina Exato, doida. Mas exato. enfim, quem sou eu pra julgar? E a outra pessoa que tem é uma pessoa que cresceu naquela sociedade, treinado desde pequeno. Exatamente. Lógico que menciona que ele é um É dos melhores especial, ali, sim, mas, sim. tipo, até o momento em que isso é introduzido na história, até o momento em que é trazido esse ponto e que ele também faz parte dessa, né, Uhum. desse experimento, aí ele começa a usar os poderes de uma forma diferente. Daí Ele eu começa fico, cara, ele nunca testando. conseguiu descobrir isso antes? Que ele Não. era diferente antes? Uhum. Sendo que ele estava naquele contexto, que ele corria alguns riscos, ou seja, em nenhum Eu momento acho quando que, ele. eu acho que entra a soberba dele, que ele fica. Eu sou foda, eu sou demais, é por isso. Entendeu? Mas até quando vai explorar, que é onde os livros dela, eu acho que começa a ficar melhor esse questão de desenvolvimento. Porque é onde ele começa a testar aquela cena da cela, que ele pula, não sei o que, enfim. Né? Então eu acho que. Eu tô me segurando um pouquinho pra não dar spoiler, mas no final está dando, né? Mas Ah, enfim. vai fazer o quê, né? Acontece. Mas ficam. Ele vai testando até onde vai. Ah, realmente isso daqui é a minha habilidade como caçador de sombra? Ou é porque eu sou diferente? Então vamos lá, vamos Sim. testar, vamos ver. Né? Então tem tudo isso. Mas os primeiros E outra. realmente. Eu vou continuar indicando. Então, assim, não quero sofrer sozinha. Ai, Então outras amiga, pessoas vão mas ter que comprar vários esse aí, livros. eu acho que isso aí é outro tema, outro rolê, sabia? Sim, não, isso daí é assunto pra. Nossa, dá pra fazer um podcast inteiro só de É, autor vamos fazer na um pirâmide. episódio de esquema de pirâmide Sim, literário. dá pra fazer. Um próximo, e aí traz outros, que tem outros exemplos. Nossa, tem Mas o que eu ia vários. falar da Tessa é, desde o começo ela tá com o colarzinho dela lá. Então ninguém vai poder dizer que. E o colarzinho já fazia umas coisas diferentes já. Exatamente. Ele já tinha ali umas Entendeu? situações. Então ninguém pode dizer que ela precisou de uma ajuda do nada e a ajuda surgiu do nada, porque não, ele sempre Já estava tava lá, a aí. gente só não sabia a extensão desse poder, né? Mas assim, Mas eu sempre acredito que chegou. nos primeiros livros, igual eu falei no começo, ela não tinha noção que ela ia escrever, ou que ela não ia escrever mais, ou que o universo expandia, ou que ia dar certo, né? Ela, tipo, vou fazer uma história. Se der certo, bem, se não der, aquela história ali tá fechada, enfim, Sim. né? E nos outros, tanto que eu vi um post que ela fez, ela falando, tipo, olha, fizeram uma pergunta, você já sabe, antes de começar a história, você já sabe quais são os casais que, né, que vão virar casais realmente no final? Ela assim, sim, antes de começar toda a história, às vezes antes de começar uma história já tem os casais para as próximas. Que agora, assim, que ela realmente já pensa mais pro futuro, que ela já sabe que o universo dela já deu certo, é um universo muito bacana, as pessoas gostam, então ela já consegue. Não que ela não conseguia antes, eu acho que ela não chegava a pensar sobre o assunto. Né? Então agora ela, tipo. Tanto que tem livros que às vezes acontece uma situação agora, e aí no outro menciona também, e tipo, vai, né? Enfim, vai ligando alguns pontos, enfim. É, eu acho que ela chegou no nível de que ela ouviu o feedback do começo. E hoje eu vejo que ela constrói, inclusive, entre as séries. Sim. Ela constrói o universo como um todo. Então tem coisas que acontecem em uma série que a gente só vai ver o desdobramento e a solução disso em outra série. Sim. Acontece ali, começou ali, mas aquilo é irrelevante para aquela história.
a solução daquilo vai acontecer em outro livro, outro plot, outro Ela já grupo de puxa gancho personagens. para as outras histórias. Exato. Aí eu E acho que aí cria a que curiosidade de entra, ler os outros, né? que entra a questão da pirâmide, né? Sim, Por isso que é difícil você indicar um sem que a pessoa. sim. Porque se ela não lê tudo, ela perde alguma coisa. É. Se Assim, vai um ser pouco bom pelo ou menos não. os primeiros 6 livros, tipo, a história principal dali se fecha, né? Enfim, fica bem amarradinha. Mas já dá o gancho pro próximos, né? Aí você fica, tá, o que vai acontecer com essas crianças? E com o fulano lá? Aí você vou ter que ler. Aí, onde você deixa seu rim, né? Pra comprar Exato, livros. exato. Tô esperando só Complicado. valorizar pra começar a vender. Começar a É. leiloar. Assim, são 4 livros que eu lembro que assim, na adolescência eu lia tanto, saudades inclusive desse tempo. Mas tem 4 livros que é meio que do mesmo, não do mesmo universo, mas que faz, né, enfim, mesmo conjunto da questão de fantásticos, né, que é Fallen, da Lauren Cage. Ai, gente, como eu amo esses livros. Por isso que eu tenho medo de reler. Eu tinha um medinho de reler. Porque durante a leitura eu ficava, nossa, mas isso daqui é meio bobo, né? Nossa, mas isso daqui é meio complicado. Mas assim, a questão do plot, enfim, eu gostei bastante, né? Tem que rola tipo maldição, é uma história com anjos, né? Tanto que na capa falam, tipo, na época, né, que esse livro foi lançado, tinha muito conteúdo livre assim, sobre vampiros. Né? Não que não tivesse com anjos, tem também, tinha também, mas aí esse veio com uma pegada, né? Mais como se fossem as histórias de vampiro, né? Aquela coisa mais. Não digo dark, porque não chega a ser dark, não, mas não é aquela coisa mais fofinha, enfim, tem umas coisinhas bem legais. E aí tem Sussurro, né? Hush Hush. Esse. Esse é outro também. Porque assim, esse livro com romance me pega um pouco, porque assim, eu não gosto de uma história que o foco em si é o romance. Eu acho que pra mim não funciona muito bem. Pelo menos até agora eu não achei nenhum que eu ficava. Meu Deus, é o romance ali. Tem sempre ter um negócio de fantasia, que aí tem um universo, enfim, que aí chama mais minha atenção. Mas Fallen, Sussurro, Beijada por um Anjo e Halo, gente, são os meus 4 Cavaleiros do Apocalipse quando o tema é livro com anjo. E é muito engraçado, porque eles têm a mesma pegada, enfim, tem casal, tem história com anjos, cada um tem seu desenvolvimento, mas eu acho que eles cabem na mesma caixinha pra mim. São histórias que eu gostei bastante. E hoje em dia, eu sei que se eu reler, não vai ter a mesma magia. Primeiro, porque eu já sei da história, eu já sei do plot, então tem essa questão. E também tem aquilo do romance, enfim, que às vezes pra mim não funciona tanto. Mas eu gosto, né? Que eu não gosto de romance. Eu não gosto quando o foco é o romance, porque aí depois que o casal fica junto, tipo, tá, ficou junto, e agora? Vai fazer o quê? Vai acontecer o quê? Né? Então, quando tem uma outra trama por trás, aí fica tipo, ainda vai resolver mais algum mistério, ou vai resolver alguma situação, ou tipo, ainda tem um vilão pra ser tipo, destruído, enfim, que seja. Mas eu fico na dúvida, porque Beijada por um Anjo é uma sequência de alguns livros. Acho que são 6 livros. Eu lembro que eu li os 2 primeiros que eu consegui na biblioteca quando eu estudava. E eu ficava, caramba, eu preciso ler o resto. Aí hoje em dia eu penso, você ainda quer ler? Aí eu falei, eu quero, porque eu sou curiosa, né? E às vezes eu falo, eu não vou reler, porque eu não quero perder esse gostinho. Mas eu sei que eu vou, em algum momento. Talvez quando eu comprar meu Kindle, certeza que vai estar na minha listinha de livros. Né? Que eu quero colocar no Kindle todos os livros que eu quero ler, mas eu não tenho a intenção de ter na minha biblioteca física em casa. Então eu vou deixar tudo lá organizado. E uma coisa que aconteceu, que eu reli faz pouco tempo. Eu li quando eu era adolescente, que era uma trilogia. Aí depois de alguns anos o autor lançou o 4 livro e eu acho que foi 2020 também, por aí. Eu certeza que foi depois da pandemia, né? Do início da pandemia. Que é Dragões de Éter. Dragões de Éter, a essência da história é como se fosse um Upon a Time, sabe a série? Que pega vários personagens de várias histórias e cria um núcleo que um é conectado com o outro. Então ele, né, pra explicar o plot do livro, é basicamente bem perto disso. A primeira vez que eu li, eu fiquei, nossa senhora, que maravilha. O João do João e Maria, ele namora com a Chapeuzinho Vermelho. Aí, tipo, assim, no começo ele não namora, só mais pra frente. Mas ficava aquela situação, tipo, caraca, que demais. Tem esse personagem que é amigo do outro, enfim. Mas aí quando eu reli e também vi, né, conversei com outras pessoas sobre, enfim. Quando eu li a primeira vez, eu tava tão maravilhada com isso de personagem ligado, a criação do universo, tem pirata, tem o Peter Pan, tem, gente, um monte de coisa. E aí quando eu reli, eu ficava,
Tá, mas essa personagem aqui no primeiro livro, ela era tão foda, ela era tão, sabe, independente, ia lá, fazia, acontecia. Aí no último ela ficou tipo, tá, eu sou a namorada do príncipe. Falei, tá, mas e o resto, amiga? Que mais? Sabe, tipo, você foi presa na casa de uma bruxa quando você era criança e conseguiu escapar, se fez e aconteceu, e agora. Aí eu sou a namorada do príncipe. Agora ela é a namorada do príncipe. É Aí eu tô isso. tipo, nossa, mas que saco, né? Puxou pro romance, né? Tirou mais da fantasia e puxou mais pro Exato. E nem romance. foi um romance tão legal, assim, nos primeiros livros, porque não tinha, eles. Tinha aquela questão do flerte ali, né? Mas eles não. Até porque ele é um príncipe, ela é uma plebeia, né? Tem toda essa questão. E ele é o príncipe diferentão. Ai, porque eu sou um príncipe, mas eu. Ai, que vergonha. Mas eu gosto dos pobres. Ai, tem todo aquele floreio. Mas. E isso me pega muito, porque não é questão. Porque eles ficam juntos no final. Não é isso, até porque eu tava torcendo muito. Mas aí chegou um momento que eu pensei assim: ai, não fica com o príncipe, não, fica lá com o outro. Por favor, fica lá com o Dom Juan. Ele é tão melhor, não fica com o príncipe mais, pelo amor de Deus. Mas assim, teve algumas. Por exemplo, tem a questão do príncipe, do irmão dele, que é enfeitiçado, enfim. E acaba se tornando como se fosse um sapo, né? Gigante, não chega a ser igual o sapo da Princesa Sapo, que ele se transforma no animal mesmo, pequenininho, não. Ele fica como se fosse um monstro. E ele se casa, tipo, ele tava prometido pra casar com a Branca de Neve, né? E tem a forma com que ele adapta um pouco essas histórias, né, pra mudar um pouco como ela iria. Enfim, o feitiço vira pra ela e ela, tipo, entre aspas, iria morrer por causa disso, enfim. Eu acho muito legal. Porque muda um pouco e faz conexão com as outras histórias, né? Enfim, com os personagens com que eles estão mais ligados. Mas, por exemplo, nesse livro tem uma personagem que é a capitã da Guarda Real. Então que fica naquela, ai, porque ela é a única mulher que conseguiu ser. Aí fica naquele negócio. Quando ele é a primeira vez, tipo, nossa, quando eu crescer eu quero ser ela. Eu quero ser uma guerreira igual a ela, porque ela realmente ela é incrível. Mas hoje fica tipo, nossa, meio chato isso, né? Porque fica a todo momento. Se fizesse falar assim, olha, ela foi a primeira mulher a fazer, nananá, enfim, né? A conseguir ser uma guerreira mais forte, ou enfim, ela teve treinamento, ela foi, aconteceu, e ela virou capitã, enfim, beleza, tem essa explicação. Mas aí depois a todo momento fica toda a batalha, que aí ela vai lá, ai, porque ela é a única mulher, ai, porque ela sempre é mulher, porque nanana. Entende? Fica aquela coisa chata, A pesada, gente já entendeu, né? não é? E E o aí que, e fica o uma que que coisa muito você chata. acha essa questão de era uma trilogia, ou seja, o arco que abre no primeiro se encerra no terceiro, daí Uhum, eu não sei, eu tô supondo. sim. E muitos anos depois ele vem escrever o quarto. É dinheiro que ele tava precisando? Como é que é? Eu acho que nesse caso não, porque o terceiro ele fica naquilo tipo, tá, e agora? Ele acaba numa situação que realmente precisava Uhum. de um quarto, Ah, então do ele quarto não se livro. fecha, né? Sim, pra poder fechar. Só que eu senti que o fechamento que ele deu, assim, teve algumas situações. Eu chorei em alguns momentos, né? Com Peter Pan. Enfim. Mas realmente precisava desse quarto livro, porque o terceiro ele não encerra o arco. Ele Sim. termina algumas situações, mas o ponto principal, enfim, que rolou tudo na história, enfim, precisaria do quarto mesmo. Tem umas questões de batalha que eu achei que foi bem legal, bem interessante. Mas eu achei que o encerramento da história, ela ficou corrida, sabe? Uhum. Tá, vamos terminar esse ponto aqui, esquece esse ponto, vamos pro próximo. Ou, ai, não vamos dar foco pra isso daqui não, que a gente não terminou no outro livro, porque essa outra situação, essa outra batalha vai ser muito mais interessante, o pessoal não vai nem lembrar. Então eu senti, foi isso, sabe? Ficou meio, poxa vida, eu esperei, tipo, anos pra ler esse livro, e Sim. aí quando chegou, tipo, ficou meio, não sei Escreveu se ficou rápido, né? raso, mas ficou meio que algumas coisas meio jogadas, alguns personagens não tiveram desenvolvimento, outros, por Sim. exemplo, falavam, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, ela tem toda que é a questão que falam, né, que é realmente a família dela de bruxas, nananã, enfim, né, cada versão conta uma coisa pra justificar ela ter ido pra floresta. E no livro todo dele, ele vai trabalhando aos poucos habilidades dela, que fica bem Sim. legal. Aí no final fica aquela coisa tipo,
Tá, você trabalhou essa coisa toda pra no final aqui ser só isso. Era isso. Tem. É, tipo, Ah, a questão de criação do universo dele. Achei bacana, né? Enfim, porque ele foca numa cidade ali, né? Que é fictícia, enfim, pro livro. E aí ele menciona, às vezes, outras como se fosse, por exemplo, no Brasil, mas tem os países orientais, ele fala africanos, ele menciona outras regiões com as características que a gente tem, né, sim. no mundo real. Só que, por exemplo, às vezes tem um personagem que treina o príncipe, não é que treina o príncipe, ele dá umas dicas, né, enfim, porque tem uma luta que eles fazem como se fosse tipo um punho de ferro, sabe? Pra quem vencer vai ser o representante da Guarda Real. E adivinha quem participa? O príncipe. Né? Ele podia morrer nessa luta, mas a gente vai lá. Vamos lá, eu quero mostrar que eu sou foda. Era o momento dele morrer? Era o momento dele. Mas assim, aí entra aquela questão do protagonismo, né? Que a gente já sabe o que acontece. Aham. Mas fica. Gente, fica muito raso a questão de outras culturas, sabe? Se você colocou e você não quer Trabalho. mais mencionar, só fala, ai, porque esse personagem veio de tal lugar. E aí depois você começa a falar que esse personagem, o que ele faz, as ações que ele faz, as escolhas que ele faz, remete à cultura dele, então você tem que mencionar um pouco mais da cultura. Porque eu não posso chegar e falar, eu faço lutas marciais, eu tenho essa linha de raciocínio, eu sigo essas questões sociais, enfim, e não fala, né, da onde ele veio, não descreve um pouco mais, ou não detalha um pouco mais. Acho que ele só colocou, sabe quando você já coloca o personagem só pra representatividade? Ai, no meu livro tem negro, E no é meu livro isso. tem um asiático, entende? É. Então eu senti que esse último livro, não é que eu odiei do fundo do meu coração, não. Mas eu sinto que não foi um desenvolvimento legal, ficou meio faltando algo, sempre faltando algo. E aí, pra compensar esse algo, ele jogava uma outra situação grandona, tipo, lá no meio, sem explicação, às vezes também, só acontecia. E eu ficava, Procrastinou, né? é, Procrastinou pra escrever, aí quando tava chegando perto do limite de entregar, é. aí. Mas acho que foi mais de 10 anos que ele tava, tipo, ai, tem um quarto livro chegando. Tá tipo o George R. R. Martin. Ai, tem mais um livro chegando. Ai, tem mais um. E nada chega. Complicado. Muito complicado. Mas pelo menos o George a gente sabe que tá escrevendo bem, né? Mas será que ele tá escrevendo, assim, escrevendo bem? Eu sei que eu gosto muito dos livros dele, né? Enfim. Tem algumas situações que eu fico meio. Mas enfim. Eu acho que ele tá escrevendo bem, não escrevendo muito. É outra É. coisa, né? É. Mas ele tem pessoas que ajudam ele a escrever, sabia? Ele não escreve sozinho. Não, Ele tem deve tipo ter tanta coisa. ghostwriters, mas enfim. Esse livro aqui é um pouco. Assim, eu li porque todo mundo falava, esse livro é horrível. Só que eu sou daquele princípio. Assim, eu tenho que saber, porque às vezes o que for ruim pra você pode não ser ruim pra mim. Mas aí eu fui ler After, né? Inclusive li no Wattpad, que a pessoa fez toda. Escreveu o livro, enfim, separação por capítulo e tudo mais lá no Wattpad. Inclusive saudade quando o Wattpad era bom, né? Mas aí eu comecei a ler, aí eu ficava, esse livro nem é tão ruim. Mas aí você começa a prestar atenção nos personagens, aí fica assim, gente, amiga. Porque tem toda aquela questão, né, de ser um casal tóxico, né? Os dois são. Assim, no começo é mais ele, óbvio, né? Porque ele precisava passar no psiquiatra, no psicólogo, ele precisava, né, de um auxílio ali. Mas ela também não ajuda, né? Não colocando a culpa nela sobre as ações dele, até porque cada um é responsável por suas ações, enfim. Mas o que me pega nesse livro é que todo mundo fala, mas você tem que ler até o último livro, porque você vê o desenvolvimento deles, você vê que ele no final ele pede ajuda, que ela segue a vida dele, nananã, enfim. Mas não, esse livro não funcionou pra mim. Quem é fã, olha, caramba, eu vou te indicar outros livros, porque assim, Te não é indicar aqui assim, um número de um terapeuta. não é, amigo, quem sabe a gente coloque, né, em algum momento. Porque assim, não é. Fala assim, é porque não é uma história saudável. Até porque a gente às vezes quer ler sobre coisas diferentes do que acontece no dia a dia. Sim. Mas assim, às vezes é importante você chegar e conversar sobre temas, né? Tanto polêmicos ou tanto. Assim, o que rola no livro é coisa que rola na vida real mesmo, acontece. Não é nem esse o problema, sabe? Mas
a forma com que ficou muito romantizado, sabe? Assim, no primeiro livro, às vezes a personagem principal não entender que ela está num relacionamento tóxico e tudo mais. Ok, porque realmente muitas pessoas estão num relacionamento ruim e não sabem, não enxergam. Ou às vezes tá naquele momento que, tipo, não quero falar sobre isso. Então, eu entendo. Mas, eu li, acho que até o terceiro. Que o último mesmo eu não cheguei a ler, porque eu não achei. Que eu queria ler até o final pra ver se em algum momento melhorava. Mas aí eu não achei o quarto livro. E aí eu fiquei, poxa merda, hein? Podia ter lido outros. Esse me deixou. Esse eu não tenho nem vontade de reler, que eu já sei que. A primeira Perdeu um experiência já não foi tempo. legal. Já ficou meio. Poxa vida, hein? Gastei tempo aqui. Mas também eu tava no ensino médio, eu acho. Então eu lia, tipo, no ônibus indo pra escola, voltando, intervalo de aula, então não tava fazendo nada de útil mesmo da minha vida. Mas poderia ter feito e lido outros livros. Complicado. Simples assim. Uhum. Esse daí eu não tenho nem. Eu nunca nem passei nem perto. Já vi vários vídeos na internet Uhum. sobre. E realmente é um nível de discussão que eu falo assim, ah, não, deixa pra lá. Não é? Porque assim, Deve ser a péssimo. história, enfim, era uma fanfic do One Direction, né? Então o personagem principal seria o Harry Styles. Eu li, na minha adolescência, eu li tanto fanfic. Nossa, quase escrevi uma, inclusive, mas aí eu sou preguiçosa, parei. Mas, assim, eu já li muita fanfic que, gente, foi muito, mil vezes melhor do que muito livro que eu já li, inclusive After. Mas, enfim, não é por ser uma fanfic que é ruim, até porque 50 Tons de Cinza é uma fanfic de Crepúsculo. Pra mim não funcionou. Eu comecei a ler, mas eu achei muito chato. Não consegui terminar o primeiro livro. Foi um livro que eu abandonei. Mas, enfim, Também é outro que eu não, também não nunca funcionou. tive. Não. Eu tive curiosidade porque, assim, muita gente fica falando, ai, porque é bom, ai, porque é legal. Que quando saiu o filme, muita gente falou assim, ai, o filme ficou muito fraco, o filme ficou ruim, teve muita coisa que não teve desenvolvimento. Eu falei, realmente, tem muito adaptação, enfim, às vezes tem algumas coisas que não vai ficar igual ao livro. Assim, vou ler o livro, né? Vamos ver. Não consegui. E não. Muito sonsa. Muito sonsa. Não deu. deixei pra Deixa lá. abaixo, deixa abaixo. É, não gostei A, muito, não. a Bela já era meio sonsa, né? Só que o Meio. pessoal ainda dizem que no livro ela é um pouco melhor. Crepúsculo foi, Aham. assim, um dos primeiros livros que eu li. Então, eu não lembro muito de como ela era. E eu até comprei recentemente os outros, né? Que eu só tinha o Amanhecer. E eu tinha o Amanhecer, a capa do filme, Sim. né? Ai, eu odeio quando eles fazem isso. Eu tenho, e ainda tem um pôster enorme com a cara do Jacob, quando eu era adolescente, tava pendurado no meu quarto. E ninguém. Ah, viado, não. Não, Jamais. jamais. Quem ficou surpreso depois, eu falo, bicha, Você realmente, era cego, você estava ignorando os sinais. todos os sinais. Meu Deus. É, mas aí eu comprei eles com a capa normal. Aham. A Só porque capa eu de queria nada. até mesmo. Aliás, muitos livros eu comprei do final do ano passado para esse, só para ter, porque na adolescência eu queria Uhum. ler, não tive como. E aí eu comprei agora, né, Sim. na vida adulta, quando você Tem se o seu permite salário, um né? luxinho de vez em quando. É, e aí eu comprei e tá aqui pra ler. Não sei se eu vou ler, É mas tá assim, aqui, tem que ler, né? tem que ler, amigo, você comprou, tem que ler. Questão de Crepúsculo, eu só li Amanhecer, e foi na época do ensino médio mesmo, porque foi quando saiu o Amanhecer Parte 1 nos cinemas. E ele não tinha dinheiro pra ir assistir, assim, eu quero saber da história. Porque quando eu era, gente, 12, 13 anos por aí, eu assistia Crepúsculo quase todo dia. Era uma coisa de doido. Eu tinha uma época que eu sabia as falas de várias cenas que eu achava incrível. Então eu queria acompanhar, não ia ter como assistir o filme naquele momento, eu tava curiosa. Li o último Amanhecer. Depois que eu assisti o filme, eu fiquei, por que fizeram isso? Não faz sentido, porque eles mudaram a questão ali do final, que não fazia sentido. A parte do livro ficou muito mais impactante, né? Trouxe mais, não sei, ficaria muito melhor. Mas enfim, é filme, tem que ter cenas de ação, tem que ter uma situação pra prender o É, público, chamar atenção, enfim. Então isso já eu li só o último,
O que pra mim, tipo, na época fez sentido. Porque, eu assisti todos os filmes mesmo, já sei da história. Mas que eu ia falar sobre Crepúsculo também, até quando eu decidi reler e dar continuidade, finalizar essa série, eu já vi uma discussão na internet, principalmente em relação ao final, Sim. que não teria como acontecer daquela forma. E aí, como eu não li, eu não sei, né, de fato se é isso ou não. Mas a pessoa, né, comenta que não vou lembrar quem é agora, então não tem como nem deixar o arroba aí em algum lugar. A Alice, ela não consegue ter visões do futuro quando os lobos estão envolvidos. Sim. Tanto que naquela luta que eles têm junto, lá no terceiro livro, com os recém-nascidos lá, recém-criados, fica dois grupos separados, um com os lobos e um sem os lobos, porque pelo menos ela consegue antecipar os ataques do grupo que tá sem os lobos. E naquela luta toda, os lobos estavam muito envolvidos. Sim, E tava. então, como que ela viu tudo aquilo? Porque ela viu tudo, todos os detalhes, desde quando começa até quando termina. Aí fica tipo, não entendi, amiga. Ela não viu. Não. E aí, depois que a menina fez esse vídeo, eu falei assim, tá, eu já sabia que era diferente. Mas se ela não viu, o que que aconteceu nesse final? Ah, então nesse final Aí, chega o carinha. O que é é. só isso. Não, mas O é que que ele é. chega e tem todo um discurso, todo um. Enfim. Só que aí beleza. Aí eu não li. Mas quando eu for ler, eu vou criticar. Por que que esperou juntar, esperou todo mundo se juntar, os vampiros se aliar aos lobos, que os Volturi vê isso como um crime? Por que que esperou isso acontecer pra pegar o fulano e ir lá e apresentar Mas isso pro acontece no Arno? livro também. Acontece no livro Mano, também. aí já não faz sentido pra mim. Aí quando eu for ler, eu já vou colocar um marca-texto bem grandão, tudo que tinha que excluir. Mas isso Porque não faz acontece no livro sentido. também. Eles chegam a se reunir, fica todo aquele grupinho, enfim. Mesma coisa, acontece. Não, não Acontece. é. Sim. Ai, que ódio. Já tô... Deveria ter lido na adolescência, que eu não ia estar ligando pra isso. Agora, quando eu for reler, eu vou estar ligando pra isso. Vai estar ligando e muito. Um outro livro que eu li na adolescência. E, tipo, são os. Enfim, eu li 3, mas eu não lembro o nome dos outros 2, que a memória não ajuda. Que é Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. Harlan Coben, acho que é assim que pronuncia o nome dele, não tenho certeza. Mas eu acho que talvez hoje é um livro que eu leria, porque envolve mais questão policial, suspense, né? Então, acho que pra mim hoje em dia funcionaria. Diferente, porque acho que pra mim, que tem livro de fantasia que eu li no ensino médio e gostava muito, hoje em dia não funcionaria. Mas quando é coisa policial, sim. Não sei, também. Pode ser que não. Porque envolve questão de assassinato. Eu tô com uma pegada assim, né? Meio sombria ultimamente. Pessoas sumidas, questão de envolvimento com política, né? Um pouquinho ali. Então, acho que hoje eu gostaria muito de reler. Até porque as histórias dele, eu lembro que pra mim prenderam bastante. Lembro do contexto do plot? Não. Mas eu lembro assim da história, lembro de muitos detalhes, enfim, gostaria de ler. Outro, que eu não coloquei na minha lista hoje, mas acabei de lembrar, que eu falei, livro de fantasia antigamente não funcionaria também pra mim hoje. Mas eu acho que a Batalha do Apocalipse, que eu li no ensino médio, acho que ainda hoje faria sentido pra mim. Talvez até um pouco mais, porque assim, como eu já sei da história, eu prestaria mais atenção em alguns detalhes que eu não prestei antes, né? Então, enfim, teria uma visão um pouco mais ampla da história. Mas quem sabe, né? Até porque Batalha do Apocalipse é um livro gigante. Então, é tipo o terceiro de Game of Thrones. É um tijolão que se você tacar na pessoa, ela morre. Então, complicado. De É reler, uma falar assim, arma. eu vou reler. Mas ele é um que eu quero ter na minha estante, não ter só É no Kindle. quase uma arma. Ele é Eu quase uma tenho arma. os Filhos do Éden, que eu tenho que ler. Filhos do Eren eu tô doida pra ler também. Mas eu não Mas esse eu releria queria a Batalha do comprar. Apocalipse. Então, esse eu só queria comprar pra ter na minha estante, enfim, mas ainda tô pensando sobre. E o último da minha lista é Dorothy on the Rocks, da escritora Barbara Salter. Ele é mais tipo uma história de uma pessoa da vida real, né? É uma atriz que não é chamada mais pra papel nenhum, ela tá ali, tipo, quase no limbo, esquecida.
E aí chamam ela pra fazer uma peça sobre, né, o mundo de Oz, enfim, ela faz a Dorothy. E ela enfrenta várias coisas sobre a vida real mesmo, mas sem ficar aquela coisa tipo, caraca, eu caguei nessa parte aqui também da minha vida, será que eu vou ser igual a ela? Quem sabe? Mas eu acho que é legal porque mostra, tipo, é um adulto ali, uma adulta, passando por várias situações, tipo, se lascando. E eu ali na adolescente fiquei pensando, me identifiquei. Hoje eu sou uma adulta, continuo me identificando. Então acho que hoje eu faria a releitura dele. Hoje eu faria a releitura dele numa boa. Porque tem várias situações na vida dela, tipo, ela encontra um carinha com que ela, tipo, pô, podemos ter um relacionamento. Você acha que vai pra frente, só que aí acontece muitas situações. Não é aquela coisa de falta de comunicação entre personagens Uhum. do casal ali, que é uma coisa que me irrita muito. Tipo, galera, você tem um problema, que tal a gente sentar e conversar? Né? Não há essa necessidade. Mas enfim, vão acontecendo várias coisas, porque no começo do livro ela tá naquele nível, tipo, quase. Não sei se chega a ser depressão ou tá ali quase, ou tá naquela situação que, tipo, ela tá muito mal, porque assim, ela se via num buraco, né? Tipo, eu sou uma atriz, ninguém me chama pra nada. Tô, tipo, tô existindo aqui pra quê, né? Então fica uma situação bem, tipo, sobrevivendo a cada dia, sabe? Então, aí ao decorrer do livro vai acontecendo coisas que faz com que ela não se torne melhor a palavra, porque você não é pior porque você tá numa situação não bem mentalmente, mas ela vai Uhum. melhorando aos poucos, sabe? A saúde mental dela vai melhorando. Então, ela vai ficando mais ativa, mais Sim. alegre, sabe? Ela vai. Por causa dessas pessoas com que ela vai conhecendo ao longo da história. Então, eu acho que é que eu gostaria muito de reler hoje. Porque acho que eu vou me identificar que agora eu tô quase perto da idade dela que ela tava no livro. Não, mentira, faltam uns Ah, aninhos aí, mas tá mais perto de quando eu li, né? Mas é uma história bem bacana. é, e eu queria mencionar agora uma série de livros que eu li e não foi na adolescência, Mas é um livro mas de pegada adolescente. que eu deveria ter lido na adolescência e ter ficado lá na adolescência. A série House of Night, muito conhecida, famosíssima por ser um grande poço de todos os crimes imagináveis. Toda a coisa penal tá Toda. ali. Eles ficaram todos. Exato. Estudantes de direito deveriam ler para entender Todos os os crimes, né? crimes. Não, assim, abuso de relacionamento amoroso e não amoroso. Uhum. Ela tem uma líder ali naquele contexto da história que pratica bullying, incentiva que as pessoas pratiquem bullying com ela. Meu Deus. Tem homofobia, gordofobia, é, quando a pessoa é de outro estado e xenofobia, Nossa. tudo isso tem na história. Rapaz, E tudo aí, quanto era fobia, ela pensou, nossa, é legal, vou postar tudo aqui na quanto era. história. E vai assim, sem medo. E aí, é, foi um desses livros que eu falei assim, vou comprar, porque na adolescência eu queria ler, eu só Aham. tinha o primeiro, então eu vou comprar os outros, Sim. né? E aí, com a meta, né, de leitura que eu fiz esse ano, né, que eu me estipulei para esse ano, eu falei assim, vou pegar livros pequenos, porque me ajuda a evoluir na meta, e evoluindo na meta, eu vou ter mais vontade de ler mais e ler Sim. outras coisas também. Então, talvez ler um livro pequeno, depois ler um maiorzinho e tal. E aí, essa série, ela é isso, ela é livros de 200 a 300 páginas, ou seja, livros pequenos. Uhum. É uma série que tem 12 livros. Nossa. E aí, dos 12, eu comprei 10. Eu tinha o primeiro, né, desde a Aham. adolescência. E aí eu comprei 9, né, do 2 ao 10º. Uhum. E aí eu li. Infelizmente, eu li. Eu acho que eu li até o 9. Eu não li o 10º, eu li até o 9, até o nono. E assim, tirando todas as questões que eu tenho com a história, tipo, a personagem namora professor. O primeiro namorado dela é um professor. E Nossa. assim,
Não, porque agora ela é uma vampira. E daí, sabe? Não, você é uma adolescente, menina. E quem vai Você, ler o seu você livro tem é uma 16 anos adolescente. ainda. Entendeu? Tudo bem. Aí vem e fala, não, porque a Bella tinha não sei quantos anos e o Edward cento e não sei Aham. quantos lá mais anos. Galera, naquele contexto da história, o cara era professor dela, ele era uma figura de autoridade ali. Então, Complicado. já existe uma questão de poder e superioridade em relação ao homem, né? Professor, enfim. E aí, eu li esses livros para, infelizmente, né? Ou felizmente, para gerar esse conteúdo. Triste, mas li. E eu queria desler. Alguém sabe como que desler? Espera alguns anos e Complicado. E você parece que essas esquece. histórias, as piores histórias que a gente leu, ou assim, as partes mais ruins, chatas, que a gente não gosta, são as que a gente mais lembra. Os livros que a gente ama, adora. Aí fala pra pessoa, ai, lê esse livro. Ai, sobre o que é a história? Ai, não sei, eu sei que é bom, lê. Mas quando a história é ruim, ai, menina, não lê isso aqui não, porque tem problema de Não. gordofobia, É, tem problema com isso, tem isso, aquilo. E fica, nossa, que engraçado isso, que né? bomba! Não é? E assim, tirando todas essas camadas, a construção de universo era uma coisa que. Era uma construção de universo fantástico que potencialmente é, seria um livro que eu ia panfletar, Uhum. que eu ia falar, tipo, galera, leiam, porque é bom, porque mistura essa questão do vampiro com uma questão mais mágica de povos indígenas norte-americanos, Uhum. que não está muito próximo da minha realidade, mas é uma questão que gera curiosidade na Sim. hora da leitura. Então, se fosse por isso, e se tivesse sido bem construído, talvez eu ia adorar esse livro. E essas eram as partes que conseguiam salvar a leitura em relação a isso. Mas uma coisa que acontecia e que me deixava muito triste é que às vezes eu estava lendo e aí em alguns diálogos trocados eu não conseguia identificar quem era o personagem, porque eles não Ah, tinham personalidade, eles eram todos a mesma pessoa. gente, Então, ele uma só coisa tava ali assim, pra preencher página. e eram muitos personagens. E uma coisa que me incomodava era isso, e principalmente quando eu via os meninos usando gírias que as meninas usavam. Uhum. E eu ficava, mano, isso aqui não é real. Isso Sim. não é real. Porque, é, ah, eu sei que é pegar um pouco pesado, mas assim, imagina você na adolescência na escola, um grupo de meninas tem uma forma de se comunicar, tem palavras, Uhum. jargões, gírias que rola dentro daquele grupo que um menino não vai falar, que um Sim. menino não vai. E é meio sexista, né? Mas faz parte da construção de Uhum. sociedade de como Sim. as pessoas se polarizam na adolescência, né? Sim. Até Só que, porque, tipo, mesmo se se você você tá lendo e vive você no não grupo consegue ali, saber quem você tá lendo, como que você faz? complicado. Qual Porque personagem que falou? aí você fica, tá, isso daqui é relevante pra tal personagem, mas nem foi ele que falou. Complicado. Porque assim, por É, mais não que o faz. pessoal fale, ah, mas se você convive muito com a pessoa, você pega os trejeitos, mas vai falar, sim, realmente. Mas você percebe quando é algo que você pegou porque você tá ali convivendo com aquele grupo de pessoas, ou quando a pessoa não sabe criar personagens que não sejam femininas. Porque, tipo, Exato, eles não a têm autora é uma personalidade. mulher, então ela sabe, passou pela adolescência, ela sabe como as meninas fazem. Mas aí quando vai fazer um menino, ela fica tipo, ai, é tudo adolescente, eles vão falar tudo igual. Não fala. É. E nesse sentido, né? A única personagem que tinha ali uma construção boa de personalidade era a personagem que era a Mean Girl do livro. Uhum, A menina malvada. Ela era. A personalidade dela estava bem construída. uhum. Quando ela falava alguma coisa, algum comentário ácido, eu falava: Isso é algo que a Afrodite falaria. Uhum. O resto, para mim, era um borrão de personagem. Poderia ser a mesma pessoa falando que eu não ia conseguir Já identificar. sabemos qual era o personagem favorito da autora, então. E o pior, e aí como você entrou nessa camada da autora, aí
novamente na E olha. internet, né? A pessoa que ela entra no TikTok, ela não tem vida, porque o que ela vê lá dentro mexe com a cabeça dela de uma Uhum, forma. E uma vez eu vi uma pessoa que leu, né, há muito tempo, uhum. falando que esses livros eles foram escritos pela PCcast e pela Kristen Cast, que são mãe e filha. Certo. E aí a pessoa simplesmente jogou uma piadinha de que os livros eram escritos pela filha Uhum. na adolescência dela e eram revisados pela mãe. Nossa, se a mãe Então revisava, eles então faltou uma revisão de uma terceira pessoa. faltou uma revisão de uma terceira pessoa. Mas eu consigo ver que é tipo assim, uma adolescente colocando numa história, num livro, Uhum. tudo que passava pela cabeça dela, tipo, gostar do professor. Sim, Você faz sentido. consegue ver Uhum. Não faz sentido um adolescente escrevendo uma fanfic de um. Exatamente. Não, depois que eu vi isso, eu nunca mais consegui desver. E aí eu fico pensando que eu tô lendo o livro que uma adolescente escreveu. E esse nem é o pior problema. O pior problema é que é uma adolescente que escreve absurdos. E a É só mãe, e isso. o pior, a Se ela mãe escrevesse revisar. uma coisa minimamente aceitável, eu leria tranquilamente, que eu já li daí pra pior, né? Já li coisa bem pior. Melhor nem Então, comentar. o que vier tá no lucro. Mas aí ela vai e me escreve umas coisas que eu fico, meu Deus. Assim, pra mim Amigo, mas você é acabou guerreiro, você leu, tipo, 9 livros. Eles tinham 9 livros, caráter. 50 mil personagens, tem dois personagens gays. Dois. Uhum. E pra fazer o casal, né? Porque Sim, tem que fechar o casal. exatamente. Não pode ser gay sozinho. É, não pode ser gay sozinho. Exato. É, e aí, um dos personagens tá lá fazendo uma corridinha matinal, aí ele fala assim, ele menciona: "Ai não, eu vou correr agora, porque gay gordo ninguém gosta. Ah, Meus olhos sangraram. Eu, gay e gordo ao mesmo tempo, lendo aquilo. amigo, desculpa. Eu tinha abandonado o livro aí. Eu ia falar, não. Se eu tivesse lido na adolescência, eu já teria odiado na adolescência mesmo. Então, Teria, amigo. E aí você não teria gasto dinheiro com esse livro. Nossa, que complicado. Ai, que horror. Gente, que aí eu péssimo. queria mencionar aqui, tá? Estarei fazendo um ritual, que nem eles faziam no livro mesmo, e queimando todos esses. Tô brincando. Tô zoando, não. Não, gente, queimar livro não. Às Mas, vezes, sim, abandona em alguma encruzilhada, não sei. entendeu? Eu não sei nem se nos pontos de ônibus e estações que tem aquele lugar para Ah, você sim. deixar livros para Aham. que outras pessoas peguem, eu não sei nem se compensa, porque eu vou estar levando desinformação para a vida de outra Vai. pessoa. Vai, você vai disseminar o mal para outras pessoas, amigo. Bom, gostaria de dizer que comprei os 10 livros, né? Mas do 9 ao 10º eu paguei assim 15, R$ 12 neles, porque eu comprei em um sebo. Ah, então tá. Menos mal. Então, não tão triste com esse Não, mas esse 12. arrombo financeiro de comprar uma série que você detestou. Sim. E o pior é que eu comprei ela toda pra começar a ler, né? Se eu tivesse lido pelo menos mais uns dois. Se você soubesse da história, né? Até justificar, É, por exemplo, quando eu comprei os de Game of Thrones, a cada mês eu comprava um, né? Porque sem condições, cada um quase R$ 50, né? Então cada mês eu comprava um. Eu comecei a ler quando eu comprei o quinto, porque eu pensei, tenho todos, vou ler agora. Não tinha todos porque não sei se nessa sendo escrito. Mas eu já tinha noção da história. Mas eu assim, ainda corri o risco de ser ruim, né? Que não é só porque tem vários livros e os livros são grandes e tem uma série que o livro é bom. Mas enfim. Meus pêsames pra você, amigo. nem se compara, porque se Não. fosse condensar os 12 livros de forma que. E claramente, Uhum. 12 livros que se juntasse daria 4. Nossa. Tranquilamente. É muito repetitivo, são 55 vilões que ela tem que enfrentar durante a história. Enfim. Mas Nossa. assim, se fosse juntar, condensar esses livros em um conteúdo que realmente fosse relevante, frente, Uhum. comparando com George Martin, acho que daria 10 páginas de um livro dele. Caraca. De E tão você... bom que é. Nossa, amigo. Agora eu tô me sentindo pior por você.
Quando você voltar pro Brasil, eu te empresto pra você ler. Tá maluco, sai fora. Não, 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 não. Eu já cometi o erro de ler After, de perder meu tempo lendo aquilo. Não. Errar é humano, repetir o erro é burrice. Sai fora. Não. Não, eu não sei o quê. Eu quero ler Game of Thrones. Isso eu quero reler, mas só quando voltar. Mas é porque tem assunto ali, hein? Várias fofocas. Gosto muito que as fofocas acontecem por causa de uma fofoca lá de 300 anos atrás. Gosto. Ninguém esquece de nada, nenhuma informação. Os meses não deixam. Mas, enfim, essa questão de livro que funcionava antes não funciona agora. Ou o livro que a gente leu agora e pensa, caracas, eu na adolescência até eu ia odiar isso aqui. É muito engraçado, porque, por exemplo, eu tenho alguns livros de dark romance que eu queria ler, porque eu acho que, enfim, tem uma pegada. Eu sou curiosa, eu sei, né, meus estilos que eu gosto, enfim. Até porque eu li a fanfic nesse estilo também, né? Então eu sei que alguns eu vou gostar. Mas tem alguns que aí você vai procurar um pouco mais sobre a história, né? Ler sinopse, enfim, ou ver quais são as sequências de livros. Aí para e pensa, gente, o pessoal tem coragem de ficar panfletando isso aqui? Que Enfim, loucura. né? Que nem na adolescência. Na mentira, acho que na adolescência eu iria gostar assim. Que era bem. Assim, meu senso crítico hoje está um pouco melhor. Consigo debater, conversar sobre, né? Mas na adolescência, meu senso crítico ele era meio. Não era inexistente. Até porque eu comecei a ler marcado e parei. Então eu tinha o senso crítico ali já. Mas não era muito funcional. Não era aquela coisa que eu tipo, uau. É. Não. Tem alguns livros aqui que eu li na adolescência, acho que é jovem adulto, Aham. que eram sobre relacionamentos LGBT, né? Aham. Porque quando você é um adolescente LGBT, você quer se ver representado, Sim. né, nos lugares. E aí já tinha alguns livros ali, porque na minha época já estava mais, né, avançada essa discussão, quando eu era adolescente. Uhum. Apesar de não tanto, né, mas enfim, Sim. o que eu quero dizer é que eu sou jovem ainda. Por exemplo, Will You Will, ah, Garoto Encontra Garoto, alguns livros assim que com uns títulos bem legal. Que eu Sim. li na adolescência e não sei se eu gostava tanto na adolescência, mas eu lia por causa do Do tema. tema. E Uhum. aí eu fico pensando, e se eu reler hoje, será que faz sentido? Eu acho que Será aí que entra é aquela bom? questão da problemática que a gente tava falando antes. Né? Às vezes fazia sentido para aquela época, que era o tipo de informação, o tipo de assunto discutido na época. Sabe, os tópicos. Às vezes, hoje em dia, como é um pouco mais aberto essa questão de discussão, né, sobre LGBT, falar um pouco mais abertamente sobre experiências de outras pessoas, talvez hoje você fica falando, eu acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento nisso daqui. Eu acho que pode pegar isso, né, de ficar um pouco raso, sabe? De ser casal, porque, igual você falou do outro livro. Ah, é porque eram dois gays só pra formar casal. Entende? Então, naquele grupo de Pronto, amigos só tinha aqueles dois e não conversa com mais ninguém. Ninguém mais naquele universo é mencionado, ou, enfim, ou. Não precisa mencionar todos também, mas não tinha mais ninguém que ele pudesse conversar. Era só aquela pessoa, só porque era LGBT também, enfim. Então, talvez tenha isso do desenvolvimento, quem sabe. Porque você falou, já não gostava tanto assim na adolescência. Então, aí você lê hoje em dia, fica naquela, poxa vida, realmente não era bom. não era bem isso, né? Exatamente. Enfim, vamos continuar relendo e descobrindo, Sim, com certeza. desmistificando os livros que a gente endeusava na adolescência. E eu Exatamente. tenho que reler e continuar a ler a série Crepúsculo para chegar no final e ficar revoltado, porque eu sei que eu vou ficar Vai, revoltado. amigo. Mas tem outros, como Fallen, por exemplo, que eu só li o primeiro e não li os outros. Lê, assim, o plot. Até quando chega, tipo, o plot twist no final, você fica, caraca, não esperava por isso. Mas tinha. Na época já tinha algumas situações que eu ficava, nossa, mas que. Né, nem a personagem principal. É o par romântico dela. Tipo, ai, que garoto chato, mano. Ele ama Mas ela. aí, então, não, tem que tomar cuidado. Será que é um caraca, não esperava por isso? E eu folheando o livro para voltar para trás para entender o que estava acontecendo, que daí vai me irritar? Ah, Ou é não, um não. caraca, não esperava por isso, estava ali o tempo todo e eu não vi? Pera, deixa eu pensar. Que eu não. Né, tava. Assim, tem umas pegadas de caramba.
Não, assim, não é que tava na minha cara. Se Eu eu li ler, também, né? Porque eu li em 2014. eu vou ler. Se eu ler e eu não tiver a mesma conclusão que você, Giovanna, eu vou vir aqui. Mas, amigo, lembra? Eu li em 2014. 2014? Por aí. Entre 2012 e 2015, vai, por aí. Mais ou menos. Mas é uma. Assim, o plot, ele. Quando ele explica a situação, o porquê, né? Dos anjos caídos, que tem isso, né? Que os anjos caídos, aí tem aquela questão. Uns ficaram ao lado de Deus, outros ao lado de Lúcifer, e tiveram alguns que não ficou ao lado de ninguém, por isso eles ficaram lá como párias. Mas aí quando explica o porquê de uma situação. Ai, amigo, acho que você vai gostar. Pelo menos do plot. Não desenvolvimento de personagem ou diálogos, essa parte eu realmente não lembro. Para de caminhar com essa cara de julgamento. Mas a questão do plot, essa questão, o porquê, enfim, nananã, é legal. É legal. Mas Veremos desenvolvimento então. de personagens, coisa assim. Não vou ler agora. Não lembro. Não vou ler agora, mas veremos então. Tá vendo? Igual eu, quando eu terminar de ler Anjos e Demônios, aí eu vou ler a trilogia de Jogos Vorazes. Porque era outra coisa que eu tinha que ter lido na adolescência. Não tive oportunidade. Aí os meus chefes, né, que pra quem não sabe, eu só opero aqui nos Estados Unidos, né? Que a gente tá falando, então a Giovana voltar pro Brasil. Do nada. Né, é um programa de intercâmbio, eu tô aqui desde finalzinho, começo de maio, desde o 1º de maio. E aí no meu aniversário, que foi em junho, eles me deram um box de livro de Instrumentos Mortais, ó. Sai, é outro tema. De Jogos Vorazes, né? Eles acharam em português, provavelmente na Amazon, aí compraram e me deram. E aí eu fiquei, caraca, que era um livro que eu já tinha comentado com ela, que eu gosto de livros de distopia, enfim, gosto bastante. Então quando eu terminar esse, eu vou ler, até porque, né, tem que ler logo pra mandar, né? Mas enfim. Mas eu fico naquela. Será que eu vou gostar? Porque eu gostei muito dos filmes. Mas depois eu falo que tinha muita coisa que é diferente. Tem todo esse rolê que a gente já espera de adaptações. Mas vamos, né, esperar ser nos próximos capítulos, porque assim, eu fiquei tão uns dias sem ler. Né? Eu acho que eu vou voltar a usar o Scooby, porque entra aquele negócio de leitura diário, aí ler um pouquinho todo dia, que tá me motiva a voltar a ler de novo, porque essa semana tava muito corrida. Muita coisa na faculdade, muita coisa, e eu, tipo, surtando. Eu não bati a gosto de minha ler por meta. obrigação. Eu bati a minha meta do ano. No meio do ano eu já tinha batido a meta. Só que eu não dobrei a meta. Eu não fiz a Dilma. Não, então você fez Aí, errado, você agora, errou feio. agora eu diminui o ritmo de leitura. Esse mês mesmo eu só li um livro e tá bom, foi E péssimo tá também. ótimo. Mas é discussão para outro momento. E eu aqui, não, tá ótimo, amigo, tá bom assim, não, mas o livro foi ruim. E, nossa, muito O triste. livro. O problema é que eu sou muito chato, eu quero que as coisas façam sentido, eu quero que o Mas storytelling é isso que seja. você espera quando você lê algo. Assim, depende. Porque eu entendo que tem alguns livros que você quer ler pra distração. Ele não precisa ser o melhor livro, o melhor desenvolvimento. Pode ser aquele livro Água com Açúcar. Só porque às vezes você quer uma coisa mais, tipo, leve ou bobinha, ou que você não espera que seja, tipo, perfeito. Está ok. Né? Tanto que teve alguns livros, por exemplo, Fallen, sabe? Esses livros, pra mim, quando eu li, eu assim, não quero que seja algo perfeito, eu quero algo pra me distrair, né? Da escola, do coisa de casa, enfim. E tá ok, né? Enfim, não precisa ser um livro 100%, tipo, que tudo é programado, que tudo faz sentido, que tudo tem conexão com tudo. Às vezes tá ok, às vezes só precisa de um livro, né? Mais tranquilo, mas enfim, só com mais distração. Mas o ruim é quando você espera, ou quando é vendido, que o livro é foda, e aí você lê e fica tipo, poxa vida, hein? Não era bem E isso. ruim, triste. Mas enfim, acontece. Enfim, é isso, é sobre. Bom, chegamos ao final desse episódio, né? Quem falou. Então, muito obrigado, né? A todos vocês que chegaram até o final, quem ouviu a gente desde o primeiro episódio, né? Ouviu esse segundo, espero que continue ouvindo. Mas deixa aqui nos comentários aqui ou no nosso Instagram qual foi o livro que vocês leram na adolescência e hoje tem uma visão diferente, ou um livro que releu, né? Que quando a gente relê o livro a gente tem uma visão diferente da história, do universo, do autor também, né? Sobre algumas temáticas, enfim. Então conta pra gente qual foi que você leu e tem uma visão diferente ou releu. Não deixe de seguir a gente lá na página do Instagram, né?
para vocês continuarem recebendo as novidades. E às vezes importante, às vezes não. Quem sabe? Mas continue lá, né? Quem sabe? Se você tá ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, deixe seu like para ajudar a gente. E é isso, galera. Até a próxima.